Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do FootHub Podcast e mais uma vez aí um bate-papo muito especial, cheio de conquistas, algumas, né, junto com o Fernando Carvalho. E te convido aí, Fernando, para apresentar o nosso convidado aí. Bem, é a segunda etapa da entrevista. Fábio de Jesus, Fabinho Soldado, grande prazer em te receber aqui, uma pessoa que eu convivi há algum tempo, lá no tempo de presidente do Inter. Só tenho elogios a fazer a postura como atleta e como profissional, acima de tudo, cumpridor, né, rigorosamente do que era combinado e das regras internas. Depois andou pelo mundo aí, ficamos sempre em contato. Muitas vezes me ligava para a gente trocar ideias sobre situações, sobre posições que iria ostentar ou que passaria a ostentar. Já conversamos sobre carreira, né? Aqui mesmo no nosso podcast. Na época estava no Flamengo e aí falamos sobre vida, sobre carreira pretérita. E agora, finalmente estando numa posição extremamente importante, é o protagonista do atual departamento de futebol do Corinthians. E é sobre isso que a gente quer falar, sobre o protagonismo do executivo. Como ele enxerga isso, como ele convive com isso, que decisões ele toma, como chegou até aqui, as dificuldades desse caminho, o caminho tortuoso, cheio de pedras, né? Eu meio que sei disso, porque muitas vezes recebi ligações, Fabinho, te lembra, né? Para a gente trocar ideia e tentar te ajudar de alguma maneira, sempre estive à disposição. Então, seja bem-vindo, vamos falar sobre isso aqui, vai nos dar muito prazer. O que dizer, né, nesse momento com vocês aqui, mais uma oportunidade. O futebol nos presenteia, né, com esses momentos, né, Fernando? 2006, agora nós estamos em 2025. Na verdade é até emocionante, né, esse encontro, mais uma vez com o senhor. Certamente todos nós que passamos juntos, né, naquela reconstrução, podemos dizer assim, né, do Inter. O carinho ele é enorme, o respeito ele é enorme pelo senhor, por tudo que o senhor fez por mim, né, e por todos os atletas, todos os colaboradores daquela época, e certamente o carinho que o torcedor colorado tem por você, e para mim é um motivo de orgulho, gratidão de estar aqui e poder falar com o Diogo e com o seu público, contar um pouquinho dessa trajetória que ela não iniciou agora aqui no Corinthians, né? Teve aí uns momentos bem difíceis, mas eu acredito que para todo o profissional, os alunos que nos assistem, o caminho precisa ser parecido, a gente precisa ter experiências com outros lugares, em outros clubes, trabalhar em clubes de menores investimentos, para que você, a cada etapa, se prepare para exercer a função, não só do executivo, mas, claro, dentro do futebol há tantas outras funções para exercer que faça com muito profissionalismo e com muita excelência. Renato, muito obrigado pelo convite e Diogo também. Bom, Fabinho. Aqui, a vez passada a gente falou, e eu vou comentar aqui, vou relembrar aqui, o Fabinho vai falar especificamente sobre isso na época de atleta, novamente. Eu acho que eu sou testemunha ocular do único gol na vida dele. O golaço, né? O único gol na vida dele, que era volante, marcador, era o bulldog da defesa, e de repente ele bate uma falta com tipo Zico. Ninguém esperava, né? Tem uma situação curiosa, né? Esses dias aí, algum tempo atrás, em conversa, aquela brincadeira com o jogador, né? Com um dos nossos, que é o Garro, que bate muito bem falta. Eu tava brincando comigo, você nunca fez um gol de falta. Falei, não, pera aí. Vou buscar aqui. Na verdade, se eu buscar, não, fica salvo, né? Falei, olha essa... Mas realmente, não foram tantos, mas esse foi um gol espetacular. Fabinho, eu queria começar aqui, né, te comentando, o nosso carro-chefe aqui no FootHub é o executivo de futebol. Então é um curso que o Fernando, com toda a experiência dele, vendo que o mercado estava movimentando, ele estrutura um manual para o executivo. Então a gente já está na nossa 9ª turma, né? Começamos aí já faz um tempo, né, Fernando? E a gente sempre acaba acompanhando o mercado. Então a gente acompanha os executivos, né? Todos os profissionais que estão no entorno. E a gente já vem te acompanhando lá desde as nossas conversas. Fui lá te visitar lá no Flamengo, lá. Fui muito bem recebido. E por isso a gente sabia que logo tu ia estar nessa posição. Isso era algo que para nós era muito claro pela tua
capacidade. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essa mudança, né? Até então tu vinha te preparando, tu já tinha passado por clubes menores nesse papel do executivo, mas chegar no Corinthians com esse papel de executivo responsável pelo departamento de futebol, como é que foi pra ti, assim, essa chegada? Como o Fernando disse, nós já estamos na parte 2, né? Quem não viu a parte 1 vai ter que ir lá buscar, né? Vai lá na parte 1, que aí eu vou falar de Tupi, de Anápolis, de Bangu, de Bom Sucesso, e todo esse tempo. E agora, na parte 2, né, dessa nossa entrevista, esse momento como executivo do futebol do Corinthians. Na verdade, eu sou o primeiro executivo de futebol no Corinthians, né? Essa nomenclatura ela não existia, era gerência de futebol, e eu sou o primeiro com essa nomenclatura, uma responsabilidade enorme, mas por toda essa minha construção, né, no futebol, todo esse meu caminho, que não foi só por ter sido um ex-atleta, mas um caminho de voltar à sala de aula, ter que estudar um pouquinho, entender de alguns processos importantes, pertinentes à função. E aí, é claro, a experiência vivida na prática desses clubes de menores investimentos e essa bagagem, né, de quase 7 anos no Flamengo, onde eu participei dessa reconstrução, né, desses gigantes também do futebol brasileiro, me conduziu até essa cadeira e essa oportunidade de estar no Corinthians hoje, liderando, né, uma galera grande, uma responsabilidade enorme daquilo que me foi estabelecido, mas já se fazem quase um ano e meio de Corinthians. A gente conseguiu trabalhar em muitas áreas em relação a não só o futebol, né? Claro que no futebol o clube de 2024 até aqui 2025 ele passou e tem passado pela uma reformulação. Saímos de um ano muito difícil de 2024, onde a gente sempre fala, o Corinthians não pode passar por esse momento de uma preocupação com o próprio campeonato regional, naquele momento de rebaixamento, brasileiro da mesma forma, e conseguimos aí uma reviravolta grande de 24 para 25, onde nos trouxe de volta a Copa do Brasil. Tivemos a oportunidade de disputar a competição a pré da Libertadores e nos colocou numa condição importante que conseguimos até o campeonato do título paulista. E essa reconstrução ela permanece, ela continua, e a minha intenção, juntamente com todos os meus pares, né? Claro que existe uma equipe muito competente que me ajuda diariamente a continuar, a evoluir e cada vez mais trazer o profissionalismo para o Corinthians para que a gente consiga buscar grandes objetivos com esse clube. Fabinho, eu vou voltar para o Corinthians, mas eu quero voltar para o Anápolis, para o Bom Sucesso, para o Flamengo, porque uma das questões que mais surge para nós aqui, através dos nossos alunos, eles perguntam, como é que nós vamos entrar nesse mercado? Como é que nós vamos nos inserir nesse contexto? Né? E eu já conversei contigo várias vezes sobre isso, e eu gostaria que tu salientasse algumas coisas que aconteceram na tua carreira de dirigente, lá no Anápolis, quando tu foi contratado, no Flamengo, quando tu passou, né, de um observador para ser o scout principal. Que tipo de situações são criadas no teu cotidiano para que tu receba o convite? Como é que tu te aproxima, né, dessa atividade? O Corinthians já foi em cima de uma realidade, tu já vinha tendo destaque no Flamengo, o mercado reclamou a tua presença numa condição superior, né, sendo o chefe do departamento. Mas esse momento inicial da aproximação, né, num ambiente menor, depois num ambiente médio e depois num grande ambiente como o Flamengo, tá finalmente chegar no Corinthians. Esse pequeno caminho aí, tortuoso, difícil, que tu percorreu. Mas é um caminho tortuoso, mas super necessário, né? O senhor sabe da minha relação que eu tenho com o Rodrigo Caetano. Para mim, é o número 1, né, do executivo. E o meu início foi ali com ele, né, fazendo estágio e entendendo de perto a forma que ele trabalhava. E eu tive a oportunidade agora, nós recebemos recentemente a seleção brasileira no nosso centro de treinamento e o Rodrigo estava esses dias lá e falamos exatamente sobre isso. E o Rodrigo falou, Fabinho, como foi importante a sua ida nos clubes de menores investimentos. Porque na época eu lembro que eu estava no Fluminense fazendo estágio, foi assim que eu parei de jogar, de atuar.
E eu imaginava que eu teria alguma oportunidade ali no Fluminense. Foi o último clube que eu joguei. Eu tô com o Rodrigo Caetano aqui e vai acontecer alguma coisa aqui já tô aqui, né? Já tô aqui. Mas não. E aí... Nessa época, que idade tu tinha? Eu tava com 34. Eu parei com 33 no Fluminense, aí já embalei. Você parava cedo, né? Parei cedo. E aí já emendei isso. Aí, nesse tempo, com o Rodrigo, de estágio ali, acabou que eu tive um convite do Bom Sucesso. O Bom Sucesso foi o primeiro clube que eu joguei, na verdade, né? Do Sub-20. E tu é de lá, não é? Eu sou do Rio de Janeiro. Sou da Baixada Fluminense. Um grande abraço a todos aí. E quando eu recebi esse convite, a primeira pessoa que eu fui falar, pediu uma orientação, foi pro Rodrigo. E eu te confesso, eu até brinquei com ele, eu te confesso que o que eu esperava do Rodrigo, não, cara, vai fazer o que lá, porra, Bom Sucesso, fica aqui, cara. Porra. Primeira coisa que o Rodrigo falou foi, vai embora. Falei, que isso, vai pra lá que você vai aprender. E hoje se passaram aí quase 10 anos e eu agradeci o Rodrigo e vi que realmente foi a melhor escolha. Passei pelo Bom Sucesso, passei pelo Bangu e assim, em outros clubes menores. Mas o que você me perguntou, Fernando, é importante porque assim, todos esses clubes, e até mesmo o Flamengo, onde eu iniciei como observador técnico, todos esses, o que tem assim, de similar é que você tem que estar disponível. Né? O profissional tem que estar disponível e tem que ser muito humilde para você estar disponível e você ter a humildade. Às vezes você tem até uma condição de estar no local um pouco mais acima, né? E você ter a humildade de dar um pouquinho, dar um passo para trás, como a gente fala muito no futebol, né? Para depois você dar mais 3, 4 para frente. E você, às vezes, a porta de entrada, geralmente, é bem difícil ser da forma que o profissional, às vezes, almeja. E você tendo essa humildade de dar um passo para trás, de você, às vezes, entrar por um outro caminho, por uma outra porta, acaba que esse pode ser um caminho interessante. E o caminho do conhecimento, de você estar sempre buscando conhecimento, já que nós estamos falando de futebol, né? Estamos falando de o futebol, ele não é só da área executiva, nós estamos falando de futebol, mas se nós formos entrar pelos departamentos, nós estamos falando de departamento de análise, de mercado, a parte física, a parte médica, a parte de imprensa, tem vários outros caminhos que você consegue ter a oportunidade. E aí dentro, uma vez dentro, você sempre tendo conhecimento, passando para as pessoas que estão ao seu lado que você está muito interessado e você consegue falar com propriedade daquilo que você está buscando. Então, acho que o caminho é esse, foi esse caminho que eu percorri, sempre muito interessado. O Fernando Carvalho relatou aí as diversas ligações que eu já fiz para ele, para tirar dúvidas. Você tem que ser humilde, né? Você tem que entender que vai faltar muita coisa a gente não sabe, muita coisa às vezes a gente acha que sabe, né? Que é um erro também, e às vezes a gente toma decisões sem ao menos fazer uma consulta, perguntar para alguém mais experiente, sentar um pouquinho na cadeira, fazer o curso aqui, ó, para que você aprenda um pouquinho da prática. O curso da CBF que eu fui professor, sim. E era também o mentor daquele curso que quando tu começou lá, né? E foi fundamental, Fernando, você poder entender um pouquinho da prática, né? Daquilo que acontece, na verdade, aquilo que acontece na prática, mas aprender um pouquinho nas aulas, né? Na parte teórica, né? De como que você precisa ter algumas ferramentas, ter habilidades para tomada de decisão. Então, assim, eu percorri esse caminho, e é um caminho que certamente eu falo com muito carinho, com muita propriedade, com muita certeza que a verdade é que todos deveriam passar por esse caminho para que quando você tiver a oportunidade de sentar numa cadeira para tomar as decisões, certamente as decisões vão ser muito mais assertivas. Mas uma coisa que eu queria que tu trouxesse para o nosso público aqui, chegamos a falar sobre isso há pouco, antes de começar a nossa conversa, é sobre assim, tu
tá no local falando sobre alguma coisa que vai ser importante no futuro sem estar tratando daquilo, né? Tu tá lá no Flamengo, tu tá no Anápolis ou numa reunião social, de repente com alguma pessoa que vai ter uma decisão em algum clube, e aí tu comenta alguma coisa para demonstrar para o nosso seguidor, para o nosso futuro aluno, que as coincidências acabam te levando a um ambiente de trabalho, exatamente por aquilo que tu faz, por aquilo que tu fala, pela opinião que tu deu, que é uma boa opinião, uma opinião abalizada dentro desse contexto de futebol. Queria que tu falasse sobre isso e se de alguma maneira isso acabou acontecendo contigo. Na época eu ia lá muito no Flamengo, porque era muito próximo ali da minha casa. Falei isso na primeira vez que eu estive aqui. E eu sempre ficava conversando na sala, às vezes, quando o Rodrigo Caetano tinha outros afazeres, eu ficava conversando muito com o Biasotto. Só que a minha área de atuação, né, eu estava estudando e preparando para parte gerencial, executiva, assim, dos processos. Só que quando eu ia conversar com o Biasotto, como eu sempre gosto, a gente gosta do futebol, né, apaixonado pelo futebol, eu sempre via os jogos. E aí chegava no outro dia, eu começava a comentar com o Biasotto. Cara, tu viu fulano, tu viu ciclano, tu viu... O jogador sul-americano, jogador brasileiro, Série A, Série B, Série C, o Biasotto. Peraí. Pô, tu não quer ser um scout nosso aqui, não, né? Aquele antigo observador? Pô, você conhece... Você tá falando de gestão, você vem aqui conversar sobre gestão, mas você fala, pô, com muita propriedade de jogador. Eu tô precisando aqui de um analista para desempenho. Eu falei, opa... Tá aqui, ó. É o que o senhor falou, né? Eu estava focado para um outro caminho, mas assim, nas minhas conversas com esse gestor, eu também falava de outras coisas com propriedade, dentro do futebol, outros assuntos. E eu fui provocando... Não era o teu objetivo fim, mas tu criou o ambiente para aquilo acontecer. Até porque também faz parte, né? Claro. Mesmo eu sendo, me preparando para ser um gestor, no geral, no macro, precisa conhecer de atleta. Sim, né? Você precisa de tudo, né? de conhecer de tudo. Tem que conhecer legislação, de claro, fisioterapia, não profundamente, mas tem que ter uma ideia. Tem que ter uma ideia, tem que saber, no mínimo, de que forma que você vai poder fazer a cobrança para que você tenha um retorno. Então você tem que passar para os seus comandados um pouco de conhecimento, nem que seja o básico, o geral, claro. Nós temos especialista para isso, não sou eu que vou tomar as decisões jurídicas, mas a gente precisa entender, né, algumas áreas importantes, até na hora da tomada de decisão, numa conversa com a gente, você saber o que pode ser ofertado ou não. No momento que tu está contratando alguém no exterior, por exemplo, tu tem que saber de fundo de garantia, de imposto de renda, de INSS, né? Tu não vai ir para uma reunião dessa sem ter conhecimento. E para isso, no final da contratação, vamos falar do financeiro, você vai ter o financeiro que vai te dar todo esse suporte. Mas na conversa que você está com a gente, vai ter que ter esse embasamento. Você precisa entender daquilo que você está falando, se tu está falando de líquido, se tu está falando de bruto, de que forma que você vai converter essa moeda. Então, assim, isso é importante, passar por todas elas. Mas voltando na sua pergunta, eu fiz outra provocação daquilo que não era teoricamente o assunto, mas acabou que surgiu uma oportunidade de entrar e foi assim. Eu fiquei 6 para 7 anos no Flamengo, eu entrei como scout, depois de um tempo passei a ser o head da área de scout, depois de um tempo eu acumulei a função de head scout com gerente de futebol, passou mais um tempo, ficou muita coisa, né, acumulada com as duas funções, eu fiquei somente na gerência de futebol. Então você percebe que eu passei por 2 gestões de presidente, vamos dizer assim, dentro da empresa, entrei como office boy. E foi subindo. E fui subindo gradativamente. A empresa foi reconhecendo a minha entrega, foi reconhecendo todo o meu esforço e me conduziu, todo esse processo me conduziu até a chegar onde eu cheguei hoje, né, de estar exercendo essa função no Corinthians. Bom, é isso aí que a gente diz aqui, né? É isso que a gente já pregou aqui. Ninguém vai começar lá em cima. Vai ter que começar de alguma maneira. E o principal é tu te aproximar do ambiente. E aí, na aproximação do ambiente, tu vai usar, né, a tua habilidade para mostrar o teu conhecimento. Eu posso fazer aqui uma coisa assim, não é diferente, mas assim, dentro do que o senhor está falando, eu vou aqui ver aqui a mensagem que eu enviei para o Rodrigo.
Deixa eu ver se vai abrir aqui meu WhatsApp. Nós estamos pena que não abriu. Que eu mandei uma reportagem para o Rodrigo Caetano, que é um dos o meu exemplo a ser seguido. Foi uma foto onde saiu no jornal, se eu não me engano, foi no GE, lá do Rio de Janeiro. Eu sentado no banquinho com ele lá no Fluminense. Aí eles tiraram uma foto minha, dizendo que eu estava ali fazendo estágio com ele. E eu acho que foi agora, dia 8, completaram 10 anos. Daquele momento. Daquele momento. Eu mandei porque assim, emblemático, né? Ah. Então foram 10 anos que, pô, se passou, né? E hoje, de novo, eu estou aqui como executivo de futebol do Corinthians, mas 10 anos atrás eu estava sentado num banco lá do Fluminense, iniciando uma carreira, tentando, quer dizer, deslumbrando. Passei por todo esse processo para hoje eu chegar aqui. Então, só foram 10 anos, né? Para que eu... São 2 faculdades aí, pode ser? Posso considerar? Pode considerar. E aí tem mais uma coisa que é extremamente importante, que a gente sempre ressalta aqui. Não desistir. Não desistir. Ter a perseverança, buscar o objetivo, mesmo que num primeiro momento, no primeiro período de contato com essa atividade, tu não esteja recebendo a retribuição que tu acha que seja adequada, ou que tu precisa. Tem que dar um jeito de conviver com a dificuldade, tem que perseverar. Isso é extremamente importante, isso. Ao longo da tua carreira nessa segunda função, né, depois de atleta, eu tenho certeza que aconteceu, porque eu te acompanhei, né, muito próximo. E fazendo esse link, né, Fabinho, tu teve uma carreira como, né, atleta, maior alto nível, ganhou os títulos, né, os principais, campeão do mundo com o Inter. E como é que foi essa transição ali? O Fabinho, né, tu fala muito ali que parou no Fluminense, tu já tinha na tua cabeça isso, eu quero ser gestor, eu quero trabalhar com isso, vou experimentar primeiro algumas coisas. Como é que foi? Porque hoje tu é uma referência para todos os atletas que estão pensando nesse pós-carreira, né? Eles olham pro Fabinho, pô, olha, o cara foi bem sucedido, está sendo bem sucedido nessa transição, mas como é que foi lá sozinho tomar essa decisão e pensar isso? Como é que tu planejou isso? Eu tive um tempo muito curto, assim, sem estar decidido em qual área. Acho que isso é muito normal, é comum. É uma decisão que eu tinha, que era uma certeza, 100%, é que eu continuaria no futebol. De verdade, poderia chegar aqui e falar, né? Não, eu sempre pensei, não. De verdade, eu não tinha algo definido, mas era uma área que me encantava mais, né? Essa parte de bastidores. Eu fui um ex-atleta durante muitos anos, então eu aprendi muito, né? Com tanta gente, com o próprio Fernando. Em compensação, porém, eu observei outras situações que aconteceram do futebol que certamente, se eu tivesse a oportunidade, eu faria diferente, né? E eu consegui fazer diferente. Pegar um jogador que caiu numa segunda divisão no campeonato português, ter a convicção daquilo que o jogador representa. Pablo Mari. Tecnicamente, não, tô falando do Hugo. Recentemente. O Hugo caiu com uma... o goleiro? O Hugo, o goleiro, ele caiu para uma segunda divisão, um time pequeno de Portugal, caiu para uma segunda divisão, e mesmo assim, nós tivemos a convicção de trazer o Hugo. Isso para mim é um diferencial, porque quando eu jogava, eu percebia diversas situações assim que as pessoas, não vou dizer coragem, que acho que a palavra não é essa, mas a confiança, a certeza de você apostar ainda no ser humano, no profissional. E é por isso que quando eu me lanço ao futebol, eu preciso, não digo fazer diferente, mas, poxa, já que eu tenho, aí sim, né, colocar em prática tantos anos vivido como atleta, sim, agora faz todo sentido, alinhado com conhecimento técnico, né, com conhecimento de outras áreas da gestão, a experiência de ter passado por outros lugares, aí sim, acho que agora, eu sempre digo isso, para mim agora faz todo sentido, porque eu consigo agora alinhar a minha parte de ter sido um atleta, mas só isso não me credencia a ser um profissional, e hoje sim, me credenciou com tantas outras experiências que eu tive no futebol, e foi esse caminho, essa certeza em conhecer os processos, conhecer de futebol, conhecer as necessidades do atleta, a necessidade
de todo o departamento. Então, por isso que eu venho para o futebol, para, na hora da tomada de decisão, eu ser realmente decisivo e acreditar naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo, naquilo que eu sigo como processo. E o Hugo foi um processo. Eu já conheci o atleta do Flamengo, já conheci o menino da base, ele subiu juntamente com todo aquele elenco lá, na época, acho que o Hugo subiu em 2016 ou 2017, mas o Hugo teve um momento que ele... E eu sabia do potencial dele, como eu conhecia também algumas deficiências no Hugo. E nós apostamos naquele momento no Hugo, por esses processos que nós seguimos. É claro que um departamento de scout muito bem liderado. Eu confio muito nesse departamento quando existem as pessoas capacitadas para exercer. Nós tivemos a segurança, juntamente com o departamento, para poder realmente fazer, eu não vou nem dizer aposta, porque o Hugo não era uma aposta, ter a certeza na convicção que o Hugo poderia ser o que se tornou hoje. Então, repare que é isso que me moveu a voltar ao futebol. Após esse tempo de estabilidade, já estou respondendo a sua pergunta, após esse tempo de estabilidade, eu me decidi a voltar mais para estudar a gestão, justamente até pelo próprio Rodrigo, que foi uma inspiração para mim. E graças a Deus eu percebo que hoje, vamos falar assim, uma década que se passaram, todo o caminho que eu fiz foi muito feliz. E tem algo muito legal, sabe, Diogo, que eu percebo hoje. Na época, eu sempre falo do Rodrigo, que era assim, uma referência para mim. É claro que teve outros também tão importantes quanto, mas hoje eu consigo ser referência para uma galera nova que também está surgindo. Então é isso que me deixa entusiasmado, porque esses tempo atrás eu recebi o Thiago Neves, um ex-atleta que passou lá, ficou comigo lá uma semana no Corinthians, o Digão, um ex-zagueiro que jogou também no Fluminense. Tem um menino lá da Ponte Preta, o Anderson, que foi lá no Corinthians, me conheceu. Eu recebo algumas mensagens, me perguntando, o Carvalho, vou até indicar o curso aqui, me perguntando o que fazer, como fazer. Está aqui, uma indicação super válida. Você entrar aqui no curso, que você vai certamente ter o contato e a experiência que certamente vai te enriquecer. Então, eu fico feliz por isso, poder estar contribuindo pela uma nova geração e, assim, ter ajudado até na tomada de decisão. Quando você passa lá uma semana com um certo profissional, você já consegue identificar onde ele tem uma habilidade maior e a gente consegue até ajudá-lo no aconselhamento, de direção de carreira. Isso me deixa cada dia assim, bem feliz daquilo que eu tô fazendo hoje. Bom, vamos para a prática então. Como é que tu, montando uma estrutura de guarda-chuva de executivo, o guarda-chuva do executivo, ele abarca várias expertises, várias atividades. Como é que tu concebe isso? Quem é que tu coloca nesse teu guarda-chuva? Quais são as expertises, quais são as profissões, atividades, assessorias que tu coloca no teu guarda-chuva para te tomar as tuas decisões, para te ter esse assessoramento no teu dia a dia? Presidente, eu sou um tipo de executivo que, assim, eu tento tirar aquela, vamos dizer assim, aquela capa, de algo muito sobrenatural, sabe? Essa que é a verdade. Eu tento trazer essa leveza, claro que, com muita responsabilidade. Na verdade, para ser um executivo de futebol, para ser um gerente de futebol, você tem que conhecer do que faz. Se você tem conhecimento, se você tem propriedade para falar daquilo que você vai exercer, eu te digo que tudo é muito natural. É muito natural. E essa pergunta que o senhor me faz agora, é que cada clube ele tem a sua estrutura, e aí você precisa entender a estrutura que você está do clube, porque senão não é uma coisa... Eu entendo, é assim que eu penso, claro, tem outros executivos que têm a sua forma de trabalhar, mas eu entendo que a primeira coisa a fazer é você entender o clube que você está chegando, a realidade do seu clube. E dentro dessa realidade, você vai montar a sua estrutura. Agora, é claro que existe a estrutura básica para isso. Geralmente os clubes já têm uma estrutura muito bem estabelecida a nível de jurídico, a nível de financeiro, a nível da parte de saúde, geralmente já tem a sua estrutura. O que a gente faz é checar se funciona
fazer aí uma análise, vamos dizer assim, e após isso você começa a colocar em prática aquilo que você, né, já está acostumado a fazer, aquilo que você entende que para aquele clube é importante, porque tem clube que às vezes você não precisa de uma certa investir tanto numa área, porque já não é tão importante assim. Outros você precisa fazer. Eu vou dar um exemplo do próprio, falou da prática, eu vou dar um exemplo do próprio Corinthians. No Corinthians nós precisamos fazer um investimento bem grande na parte da recuperação, né? Então, o diagnóstico que eu fiz foi que nós precisávamos melhorar o nosso recovery, melhorar o nosso pré-treino, pós-jogo. Então, isso foi a primeira, vamos dizer assim, uma das primeiras ações que eu fiz. Claro que alinhado com a qualificação do elenco. Mas era uma área que a gente precisava atacar. Então, eu investi em profissionais. Nós contratamos coordenador de performance, melhoramos a parte dos fisioterapeutas, dos massagistas, contratamos ferramentas para isso. Exatamente isso que eu queria. Aí que nós estamos chegando. Pessoas, porque nós aqui, processo. Nós defendemos a tese de que tu tendo uma estrutura adequada, com profissionais adequados nessas várias áreas, tu aumenta o rendimento do jogador, entendeu? Na nutrição, na fisiologia, na fisioterapia, prevendo lesão, tendo a fisioterapia preventiva e não de recuperação, entendeu? Tem várias coisas que tu, montando a tua estrutura, tu faz o jogador ter mais desempenho. Presidente, é isso. E é isso. Nós aí, numa área, a gente está falando da entrega, né, da alta performance, mas esse investimento ele entra muita coisa na economia do clube, na parte financeira. Então, assim, você investindo na qualificação desses profissionais, você vai ter um retorno significativo no teu orçamento. Esse atleta ele vai estar, os dias desses atletas ele vai aumentar em relação aos treinos. Em compensação, a parte, né, do departamento médico, quando a gente diz assim, das lesões, as lesões ela tendem a diminuir. A lesão no futebol ela acontece. É inevitável você não trabalhar com as lesões. Mas ele vai estar mais disponível, mais dias úteis para ele estar disponível do que estar tratando. É algo que eu sempre falo com a minha turma lá da parte da saúde, que assim, não se preocupa quando machuca alguém. Não vamos criar essa pressão. Mas faz parte. O nosso trabalho ele é exatamente o preventivo. O que podemos fazer para que esse atleta não machuque? O que podemos fazer para que, se esse atleta machucar, que a sua lesão seja uma lesão de menos impacto? E isso eu tenho vivido na prática. Então, todo esse investimento que foi feito nessa parte da saúde, na prática, no dia a dia, nós temos vivenciado isso diariamente. O atleta, as lesões diminuíram, tá certo? Consequentemente, quando as lesões acontecem, a gente percebe, isso foi notório, nós percebemos que a lesão ela não foi tão grave assim. Aí eu estou dizendo lesões musculares, é claro. As articulações é algo que é um outro tipo de lesão que até ela também diminuiu em relação a isso. Porque você tem um atleta com a parte da sua musculatura muito melhor preparada, o atleta na parte do recovery, na parte do descanso, até mesmo naquilo que pode ser feito de treinamento ou não, está tudo super controlado, tá? Para que todo esse trabalho, o Fernando e os alunos e os nossos internautas, assim, né? Ou espectadores, ou seguidores, né? Vale tudo. Vale tudo. Entendam que a gente faz todo esse trabalho para que o atleta ele esteja maior tempo em campo. Tem uma parte importante também, Fernando, que às vezes comentam muito pouco, mas é a parte do campo, né? Porque onde que o atleta passa a maior parte do tempo? É treinando. Qual é a condição desse gramado? Como é que está o sono desse atleta? Como é que está lá o seu colchão? Como é que está a temperatura lá na concentração, onde eles passam a maior parte do tempo também descansando? O colchão está legal? Precisa de uma tem muitos. Então, assim, a gente fica sempre atento aos detalhes mínimos para que esse atleta tenha a condição de
ter a condição de, em tudo que for realizado, para que ele esteja dentro do campo, aquele preparativo, ele tenha todo esse preparativo com uma alta qualidade, para que a entrega desse atleta ela seja bem grande para a parte do clube que ele esteja trabalhando. Sem a gente combinar aqui, né, Fernando, o Fabinho traz a nossa aula de cultura, né, uma das primeiras aulas do curso, Fabinho, é a cultura, realmente identificar onde tu tá chegando, identificar o histórico desse clube, tanto dentro de campo quanto fora, como é que é a estrutura organizacional do clube, quem são as pessoas que estão ali, e o Fernando sempre traz isso de não ter uma ruptura, porque a ruptura, ela acaba sendo mais dolosa do que tu entender o momento e depois ir estruturando conforme as tuas ideias. Então o Fabinho traz na prática o que a gente traz aqui nas nossas aulas e o que o Fernando traz muito. Então, é muito bacana ver isso, como é que é a realidade, né, Fabinho? Então... na sequência, duas perguntas sobre escolhas. A primeira, tu já trabalhou no departamento de scout, já foi analista lá do Flamengo e agora está comandando os analistas. Como é que vocês têm listas? Porque a gente não trabalha para amanhã, nós trabalhamos para 6, 7 meses, um ano. A gente não trabalha só para o dia a dia. A gente trabalha para manter o clube, né, competitivo permanentemente. Aí tu sabe que vai terminar um contrato, que tu vai perder um jogador, ou que tem um jogador que não vai continuar. Como é que tu tem esse mapa, o teu departamento? Como é que tu faz isso? Se é que tu pode falar, né? De repente, tu não te sente à vontade e não precisa. Não. A estratégia, é claro que a gente não pode... Até gostaria, né? Mas a estratégia é algo... A própria palavra, né? Peculiar a cada um. A estratégia já faz parte do segredo do negócio. Agora, o modelo, ele se fala por si só. É uma área que precisa estar organizada, precisa estar fazendo um trabalho preventivo, como você falou, um trabalho antecipado. Geralmente, um analista de mercado e aquele que lidera, que é o gerente da área, já tem um conhecimento grande dos atletas, já está acompanhando sub-17, sub-20, profissional, todas as seleções, a maioria dos países. Então, é algo que esse profissional, no mínimo aí de 5 anos para frente, ele está muito bem, dependendo da sua experiência, né, dos clubes que ele passou, mas ele vai estar muito bem, com um banco de dados bem grande, né? E aí, claro, tantas ferramentas que existem hoje para que você continue fazendo o acompanhamento. Tem os acompanhamentos em vídeo, né, que eles fazem, na maioria do tempo, o acompanhamento em loco, acompanhando, analisando os atletas. E, claro, você vai fazer aí um hot list enorme de todas as posições para que na hora da tomada de decisão você já tenha isso antecipadamente. Aí, geralmente, como eu disse, esse profissional experiente, ele já conhece os atletas, ele já tem o hot list, ele já faz o contato com esse possível... Já prepara o ambiente. Preparou, já sabe com quem trabalha, qual é a agência, porque na hora que toma a decisão, que vai tomar a decisão, né, Fernanda? Precisa ser assertivo, até porque a concorrência, cada dia mais, ela aumenta. É muito rápido, né? Formação todo mundo Geralmente tem, né? Esse jogador que você está aqui no teu hot list, ele está rodando para tudo, em todos os outros concorrentes nossos, então é por isso que a tomada de decisão é assertiva. Nós estamos falando, presidente, de algo teórico, de conhecimento, de você saber organizar os departamentos, de você saber trabalhar com estrutura, com tecnologia, de liderar pessoas, mas assim, existe algo que é tão importante quanto tudo isso, que está muito, muito, muito ligado, que é a tomada de decisão. Eu já vi diversas pessoas com tantos conhecimentos, mas na hora de tomar a decisão... Não pode temer a decisão. Né? Na hora de tomar a decisão, às vezes você pensa 1, 2, 3 vezes e aí é o tempo de você perder as oportunidades. Então, quando o teu presidente te pergunta alguma coisa, quer uma informação de qualquer área, você tem que estar preparado para tomar decisão. E às vezes essas decisões, geralmente, são decisões difíceis, né? É uma dispensa de um atleta, é a não contratação, que esse departamento, que aí estamos falando da área de scout, né? Mas eu já digo no geral, a função do executivo, é a não contratação de atletas,
A decisão final de um assunto importante, até mesmo que envolve a comissão técnica, né? Vamos falar assim de uma permanência ou não de um treinador. Então são momentos que aí infelizmente não dá para ligar para o Fernando e falar: Fernando, o que eu vou fazer aqui agora? Agora não dá. É o momento que tem que estar vivendo, né? Agora é o momento que você tem que estar vivendo, e para que você tome a decisão é o que você está vivendo, está acompanhando. Você consegue fazer as avaliações e na hora de tomar a decisão, aí eu te digo que aquela desconstrução, desculpa dizer assim, mas aquela capa toda de um executivo. Quando você consegue ter tudo isso, as decisões, Fernando, elas têm que acontecer e elas acontecem. Quando o profissional está preparado, por mais que seja difícil a decisão, você toma ela com muita certeza. Claro que o erro faz parte, né, da nossa vida, ele é pertinente, mas quando você toma uma decisão com critérios baseados em conhecimento, em análise, quando você toma uma decisão que você vai manter um treinador, é porque você está enxergando que está tendo evolução. Então não adianta, não é só o barulho do torcedor, não é só o barulho, né, da parte externa que chega para que você, no teu ouvido, para que você tome essa decisão. Não, na hora de você segurar, vamos dizer assim, né, manter o trabalho, é porque você tem a capacidade juntamente. Eu sempre gosto de falar isso, né? A gente nunca... O trabalho não é sozinho. Você tem é por isso que é importante ter, né, o seu time, né, o time que está ao seu lado com pessoas também competentes para que te ajude nessa tomada de decisão. Quando você consegue ter essa equipe que se comunica e você tem a condição de fazer todas essas avaliações, aí sim chega na hora de tomar a decisão e ela precisa ser muito, muito firme, muito direta. Eu não vou dizer rápida, que a palavra, eu não gosto dessa palavra rápida, mas ela tem que ser de uma forma que você não perca as oportunidades. No time certo. Mas, Fabinho, tu falou aí das pessoas que te cercam, mais ou menos para o pessoal entender quantos profissionais tem dentro do departamento de futebol hoje contigo, fora os atletas? No total, no centro de treinamento, são aproximadamente 120 pessoas. Aí eu estou colocando todas as áreas e mais aquela... A viagem... 64. Aumentou bastante, né, professor? Aumentou bastante. 62, aquele 64. Meu termo lá aumentou demais. Eu ia comentar, pedir para tu comentar quando tu estava aqui, né? Então a diferença do que mudou, né, do departamento de futebol, as especialidades que se criaram, né? Então a quantidade, antes tinha 1, 2 físios, hoje tu tem 4, 5, 6, alguns tem 8. É porque assim, presidente, os jogos, eles... Aí nós vamos entrar no calendário, vamos deixar para a terceira, né? Já estou na segunda, na terceira está aí a sugestão, vamos falar sobre o calendário, sobre tudo isso. Nós estamos fazendo o calendário aqui, eu vou te mandar. Nós estamos preparando uma ideia aqui. Nós calendário brasileiro, não de grande clube. Nós vamos querer te ouvir. Para todos os clubes. É algo interessante, eu queria ver, entender o que você está pensando, certamente vem algo bom aí. Mas quando a gente está falando de estrutura, são 120 pessoas. Mas é claro que... Vou fazer um parênteses aqui. Nesse nosso calendário, a gente estabelece um caderno de encargos para os clubes, eles devendo ter várias expertises, essas várias atividades que tem aí nos teus 60 e poucos. É obrigatório ter algumas delas mesmo com um clube menor, um clube de uma realidade diferente. Exatamente para que a indústria do futebol se renove com novos profissionais, entendeu? Sim, claro. É porque essa quantidade, ela... Como eu estava dizendo, tem essa turma de 120 no CT, uma turma mais enxugada nas viagens, né, que são 64 pessoas, e é claro que ela diminui um pouco mais ainda com o gestor de cada área. Então eu tenho, se for falar dos gestores, eu tenho aí uns 10 gestores que estão diariamente, né, trocando as informações, que é o médico, é o responsável pelo desempenho, pelo departamento de mercado, são 2 gerentes que eu tenho ao meu lado para que consiga me dar suporte nas decisões, é o coordenador, e é claro que o treinador e o seu auxiliar são duas pessoas que fazem parte desse núcleo menor, assim, vamos dizer, nas tomadas de decisões, e são eles, né, que vão passar, vamos dizer assim, a visão para cada departamento. Eu gosto muito de trabalhar com metas. É algo também um pouco difícil no futebol, né, presidente?
mas eu tenho esse costume, né? Não posso, assim, de novo, estratégia a gente não pode dizer. Eu vou dizer eu tenho alguns setores que existem meta já, né, meio que definida no Corinthians. O departamento médico é um deles que tem uma meta. A gente tem uma meta lá de X% de atletas em campo. Então, durante o mês, durante o tempo vai passando, a gente precisa alcançar a meta. E é claro que em tempos curtos você vai analisando, e aí, é claro, em 6 meses e após o final do ano, a gente vai fazer uma avaliação maior se alcançamos a meta. Por que eu gosto de trabalhar com a meta? Porque a meta é algo que me ajuda, me dá ferramentas para que eu consiga entender. Se não está batendo a meta, eu preciso dar uma olhada para entender checar o processo, se precisa de uma tecnologia, precisa de uma ferramenta, se eu preciso, de repente, olhar o profissional. Então, é algo que eu preciso entender o que está acontecendo. Se você não bate alguma meta, porque está faltando alguma coisa. E até mesmo, às vezes, da parte do clube, né? Do gestor. Então, isso tem nos ajudado, e é claro que a ideia é a gente implementar isso para todas as áreas, e não é uma coisa engessada. Mas uma meta, não é uma meta algo engessada, mas algo que o departamento de scout ele tem uma meta de cada X, a cada mês eles precisam me entregar para cada posição tantos jogadores aprovados. Né? Se não me entregar essa meta, está acontecendo alguma coisa. Né? Então, assim, é importante a gente trabalhar assim. Eu gosto, mas ao mesmo tempo, quando eu falo de meta, mas é um trabalho também que tem a sua criatividade, né? Tem o respeito para cada profissional da sua área, faz da forma que consiga, né? Fazer um trabalho de qualidade e fazer o melhor para o clube que a gente está trabalhando, que hoje é o Corinthians. Gestão de pessoas, gestão de processos, é o que a gente fala, né? Que é o papel do executivo, né? O mercado até pouco tempo viu o executivo como contratador, né? Como aquele que só vai lá e contrata o jogador. Contrata e manda embora. E hoje tu traz a essência que a gente acredita que muitas vezes a gente coloca nos nossos conteúdos, que é gerir pessoas, gerir processos, e aí com metas, com ferramentas, né? Com a estratégia, com os objetivos. Mas eu queria trazer um ponto, Fernando, que eu sei que tu gosta muito, e aproveitar do Fabinho aqui, porque ele teve uma experiência diversa com esse público. Treinadores. Eu ia falar sobre isso. O Fabinho teve a experiência de trabalhar com portugueses, argentinos, brasileiros, ser treinado, ser gestor. Eu queria que tu trouxesse esse tema, que é o que tu... E aproveita também, dentro dessa pergunta do Diogo, para como é que é o teu processo de escolha. Hoje, processo de escolha do treinador, perfil, visão do trabalho do treinador em relação ao teu elenco, o que tu vai fornecer para ele, teu objetivo, a qualidade do teu grupo, a característica do teu grupo. É um grupo de futebol dominante, futebol reativo. Como é que tu trata isso? Complementando a pergunta do Diogo. Futebol, vamos lá, vamos dizer a questão do futebol, né, do treinador. Mundo ideal, né, é você olhar para o teu elenco, você entender a forma que o teu time joga, a característica do teu elenco. Você entendendo isso, você vai para o mercado trazer um treinador que tem essa proposta, né? Às vezes um futebol mais propositivo, outros não. E você vai lá e você vai pincelar e você traz esse treinador. Esse seria o modelo ideal. Agora a gente entende que na prática, Fernando, é bem difícil. Na prática é bem difícil. Eu digo que é uma preocupação que nós temos, aí eu vou dizer, né, sobre nós brasileiros, né, daquilo que nós estamos produzindo aqui. Essa dificuldade de você ter alguns nomes, e aí eu estou dizendo de treinadores de Série A, né? Você ter nomes que você consiga olhar e, em qualquer momento, você fazer a contratação para o seu clube. A gente não tem. Isso se fala diversas vezes, né? E aí falam-se que, poxa, nós não estamos mais produzindo o treinador. Eu não acredito que nós não estamos produzindo. Né? Eu não tenho essa visão. O que eu entendo é que nós, e aí eu me coloco nessa turma, a gente não está deixando os treinadores trabalharem. A gente não consegue produzir mais treinador, porque o treinador tem que chegar, tem que ganhar os 2 jogos, os 2, 3 jogos seguidos, e tem que estar ganhando, porque a hora... qual é o melhor time hoje do campeonato? São os times que ganham, presidente.
O time que está liderando o campeonato, o time que está... Não vou falar também dos últimos colocados, porque aí foge do contexto. Mas aqueles times que estão liderando, ou os que estão ali, próximo de alguma coisa, algo que eu digo, alguma coisa que eu falo é uma Sul-Americana, uma Libertadores, esses clubes, todos eles, quem está em cima, quem está mais embaixo, tem que estar ganhando 2, 3 jogos seguidos. Esses são os melhores clubes. Porque o clube que está em primeiro, se ele perder 3 jogos seguidos, ele pode, ou perde 2, ou empata 1, ele não vai ser mais o primeiro. Né? E aí o torcedor já não tem mais paciência. É muito curta a paciência. É muito curto. E esse time que está embaixo, se ele ganha, em compensação, se ele ganhar 3 jogos seguidos, é o treinador da moda. É o treinador que todo mundo entende. Então, a gente não consegue mais trabalhar com um pouco mais de, não vou dizer tranquilidade, porque a gente sabe que não é isso, mas assim, um pouco com uma visão assim, a longo prazo dos treinadores e dos momentos da equipe. Então você tem que ganhar em dois, quase 3 dias, quase 2 dias e meio, você tem que estar ganhando todo jogo, toda rodada. Isso é impossível num campeonato tão disputado quanto o Campeonato Brasileiro. Eu entro nessa colocação, nessa discussão em relação a essa fase que nós estamos vivendo, porque se esse treinador não tiver esse resultado, o clube já não consegue mais sustentar o treinador, já fica impossível, é o que a gente mais escuta. E é verdade, é impossível você permanecer o treinador, porque a pressão está muito grande. E os treinadores estão indo. Tem treinadores aí que têm, sei lá, 2, 3 anos de carreira ou 4, já passaram em todos os clubes do futebol brasileiro. E detalhe, ele já passou em todos os clubes do futebol brasileiro e não podem mais voltar, porque teoricamente não fez uma campanha boa e ele já está... E ele vai meio que manchando a carreira, né? Já vai manchando a carreira, ele já está com 40 anos, 45 anos de idade novo, mas ao mesmo tempo ele já passou por todos os clubes e está velho. Se eu pudesse dar uma opinião para a maioria dos treinadores, que essa história de pegar muito trabalho em andamento, em sequência, tipo assim, sai de um clube e entra no outro 3 vezes por ano, não é adequado. Não é uma boa alternativa. Essa discussão a gente sabe, né, presidente, que a discussão ela é ampla, eu não quero entrar nessa discussão. Claro. De novo, é um pensamento que eu tenho, ela vai passar sim, por essa escolha dos treinadores de estar a cada 3 meses no clube, mas por que eles fazem isso? Tem uma estabilidade, aí passa por nós dirigentes que a gente não consegue dar essa segurança. Não consegue dar essa segurança para esses treinadores, em compensação. E aí não é defendendo, mas é uma verdade, a gente traz o treinador de fora, que eu sou não tem nenhum problema quanto a isso, já trabalhei com diversos portugueses, espanhóis, não tem nenhum problema, são tão capacitados quanto os nossos, mas quando você traz essa galera de fora, antigamente você ainda dava mais tempo para esse pessoal, lembra que os treinadores brasileiros falavam isso, os treinadores de fora chegam aqui e tem mais tempo. Se você for reparar, já virou padrão. Já virou padrão. Você traz também os argentinos aí, você traz o português, também já virou padrão. Se ele também não ganhar também, ele... Então, assim, é difícil. Mas, de novo, eu venho para o futebol para tentar colaborar com aquilo que eu penso. Eu sei que existe limite, sim. Há um tempo para trocar. Eu já fiz uma mudança agora no Corinthians. Mas eu sempre tento fazer ela com um pouco mais de tempo, entender se realmente, de fato... aquele trabalho já está no momento de interromper, e quando isso acontece, Fernando, todas as mudanças que eu fiz, elas foram mudanças assim necessárias, e todos esses profissionais que eu tive que fazer essas mudanças, todos eles acabam que entendem, e certamente acaba que fica um respeito e fica uma amizade com todos eles, porque eles também entendem que realmente não tinha muita coisa a fazer naquele momento. Na verdade, o que tu tem que analisar, e é uma coisa que eu sempre analisei, e errei também, né? Errei em algumas trocas, mas tu tem que analisar se internamente o treinador, pela pressão externa, já está desgastado. Porque acontece dele se desgastar pela pressão externa e isso repercutir internamente com os jogadores. Então, enquanto ele tem um bom ambiente, ele tem o comando do vestiário, ele está tomando decisões que não estão afetadas pela pressão externa, eu acho que tem que manter. Mas se ele passa a ter ações, né, que estão muito pressionados, e ele está agindo de acordo com a pressão externa, né, que é o que realmente repercute, aí sim é hora de trocar. Afora não ter resultado, afora não está
equacionando adequadamente as questões internas, né? Mas realmente é um grande problema. É um grande problema porque muitas vezes o treinador está fazendo um bom trabalho, tem liderança e externamente as pessoas, né, ficam contra ele de tal maneira que torna impossível aquela convivência. O clube não tem paz, né? Não tem paz. O jogo começa já sob vaia e críticas. Isso é muito ruim, é muito difícil. Bom, mas estamos chegando no fim aí, para chegar naquela hora que nós combinamos. E foi, mais uma vez, excelente a tua participação. Te agradeço, Diogão. Fora de série, como sempre, trazendo os conteúdos, trazendo aquilo que a gente apregou aqui para os nossos alunos, sem combinar. Eu ia falar, parece até que foi combinado, o Fabinho foi trazendo a experiência de vida dele com os nossos isso pontos. Aí é o que a gente acha que é o adequado e a gente normatizou esses procedimentos que tu relacionou aí, hora um, hora outro, sem uma sequência normal, mas nós temos aqui o nosso procedimento normatizado, né? E mais ou menos dentro dessa linha que tu trouxe para os nossos alunos. Muito obrigado, boa sorte, torcendo por ti como sempre, que as coisas se encaminhem lá no teu clube, que tu tenha sucesso, né, na tua carreira e que seja, como gestor, um grande jogador que tu foi. Só agradecer mais uma vez por estar de volta aqui. Espero não, isso é certo. Vai ter a terceira, vai ter o terceiro, já vamos deixar marcado já. Vai ficar marcado e, na verdade, tudo que a gente falou aqui, né, presidente? Tudo que eu falei, aquilo que eu penso, que eu acredito, não quer dizer que é uma verdade absoluta. Não quer dizer que seja certo, é o que a gente diz aqui. Futebol tu ganha de várias maneiras, né? Claro. Eu tenho a minha, tu tem a sua. Até errando a gente... E só ganha o teu público, né? Porque assim, se for pegar uma análise de todas as pessoas que passaram aqui, certamente se aprender um pouquinho com cada um e fazer a sua... Com as características de cada um, as vivências de cada um. Eu mesmo já vi aqui, eu aprendi aqui, eu já vi aqui o Rui Costa, ele falou tantas coisas que é importante, o Mazuco. Eu acho que a gente está aqui para colaborar. Então, de novo, se a gente conseguir colocar uma sementinha, né, em cada coração, se a gente conseguir incentivar aquelas pessoas que estão, de repente, desanimadas, pensando em desistir da sua profissão, aí não digo só do futebol, aí da minha área, né, de repente tem algum ex-atleta que está olhando, não sei o que fazer, mas agora eu já me direcionei, já achei o caminho, eu acho que... Vou ligar pro Fabinho, vou lá... Pode ligar, entra lá na minha página lá do Instagram, vai ser um privilégio trocar informações e eu me sinto privilegiado. Na verdade, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz é retribuir tudo aquilo que o futebol fez por nós, né? Então, quando a gente fala de futebol, fala da vida, é emocionante, porque... E aí fica o dia inteiro. É o dia inteiro. Imagina, menino de Nova Iguaçu, sonho de jogar futebol, você ter o sonho e saber que o sonho... Na verdade, a gente tem um sonho, mas quer saber? É difícil a gente ter a certeza, né, que vai chegar lá e a gente consegue superar, né, tantas dificuldades, tantas barreiras e a gente consegue se colocar, né, no nível importante dentro do cenário e, para mim, falar de futebol... Realmente, de fato, futebol é minha vida, minha paixão, tudo que eu tenho. E quando eu falo tudo que eu tenho, geralmente a gente tende a levar, né, para o lado financeiro, para o lado profissional. Não, nada disso. Tudo que eu tenho como ser humano, como caráter, já errei pra caramba. O futebol me deu a oportunidade de aprender, de recomeçar. Então, estou dizendo disso. É muito mais forte de qualquer outra coisa. Então... Obrigado, futebol, e obrigado, Fernando Carvalho. Fabinho, muito obrigado. Né? Ficamos aí na torcida, conta conosco também, por que precisar. E só te agradecer por esse segundo episódio. Quem não viu o primeiro, volta lá, a gente vai deixar o link ali para o pessoal também acompanhar a tua trajetória como atleta, né, e como gestor. E seguimos aí para os próximos. Vamos lá, abração. Valeu, pessoal. Valeu.